Olá, querido amigo do YouTube e das redes sociais, como vocês estão? Meu nome é Pedro Grivatti Neto, sou advogado previdenciário, sou também calculista previdenciário. Meu canal é o Previdência Agora e eu falo de questões intrínsecas aí ao direito previdenciário. Hoje eu vou falar de um tema diferente. O tema é dano moral contra o INSS, um pedido de dano moral numa ação, por exemplo, de revisão, numa ação específica de cobrança de atrasados, por exemplo. Você pede também um dano moral por conta de alguma questão aí que fora suportada pelo beneficiário junto ao INSS e também pelo requisitante de algum benefício junto ao INSS. Antes, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente aí embaixo se quiser. Terei todo o prazer em responder os seus questionamentos. Bom, esse vídeo é diferente dos vídeos anteriores. A gente fala muito de questões técnicas, fala de questões de aposentadoria especial, aposentadoria por pontos, aposentadoria por idade e questões, por exemplo, como regra da Previdência. O dano moral é mais subjetivo, não é objetivo. Então a gente vem se entendendo já há algum tempo de que o dano moral é possível sim no INSS. Eu vou começar falando pelo contrário, como se fosse um espelho para o INSS. O INSS agora em 24 de novembro de 2020, junto lá ao STJ com o voto do ministro relator Herman Benjamin, obteve ele, o INSS, 4 milhões de reais de dano moral. Ele pediu danos morais em face a uma questão já antiga. Vocês lembram do caso de Georgina de Freitas, de um pessoal do INSS que desviava muito dinheiro nos anos 80 e 90. Eles desviaram atualizados 1 bilhão e 200 milhões de reais. Olha, essas pessoas estão soltas. E o INSS agora conseguiu em 2020 um arbitramento de 4 milhões de reais por danos morais. Quer dizer, o INSS como instituição, como autarquia, ele é um ente público e conseguiu aí na justiça uma possibilidade de danos morais. Vamos ver o que disse aqui o ministro Herman Benjamin. Trata-se na origem de demanda proposta pelo INSS com o fim de obter reparações por danos decorrentes de fraude praticada contra a autarquia, no caso de Georgina de Freitas. Temos aqui o item 4 do relatório. Embora haja no STJ diversas decisões em que se reconheceu a impossibilidade de pessoa jurídica de direito público ser vítima de dano moral, o exame dos julgados revela que essa orientação não se aplica ao caso aqui dos autos. É o caso do INSS pedindo dano moral. Aqui tem o item 7, muito bom. Também não afasta a pretensão reparatória o argumento de que as pessoas que integram o Estado não sofrem descrédito mercadológico. Quer dizer, o ministro relator, de maneira até acertada, eu imagino, eu concordo com o que ele disse no voto que o INSS sofreu descrédito mercadológico. Vamos falar dos segurados e do beneficiário agora. Imagina um beneficiário que vai até o INSS pedir um requerimento de concessão de aposentadoria. Imagina um beneficiário que vai até o INSS várias vezes para realizar sua perícia. Imaginem o que eles estão suportando em relação, às vezes, ao atraso na análise, ao atraso no atendimento, às enormes filas que eles têm que frequentar para a realização do seu serviço. Estamos falando de exatamente o contrário. O dano moral, o descrédito mercadológico que o INSS sofreu em face no caso de Georgina de Freitas, pode ser, de maneira espelhada, colocado em cima do segurado e do beneficiário. Existem já vários julgados nesse sentido. É um tema novo, é um tema importante e eu acho que vale a pena a gente refletir sobre esse assunto, porque se a gente for analisar de maneira fria e calculista, observe-se aí uma injustiça, no sentido de que o serviço público deveria ser colocado em prática de uma maneira mais efetiva e fluida. Aliás, assim determina a lei com os prazos, por exemplo. O prazo
para o INSS dar um benefício, ele é 30 dias, com extensão para mais 30 dias. Então, o que acontece? Demora-se meses a fio, às vezes até mais que ano, até 2 anos pode demorar. Então, veja só, eu tenho aqui alguns casos de estudos e temos aqui uma decisão de um relator, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro. Veja só, essa decisão, ele diz assim: ao analisar a hipótese, explicou que nos autos foram anexados documentos que comprovam os fundamentos do autor e os prejuízos sofridos por ele diante da suspensão do benefício de natureza alimentar, e desse modo devem ser reparados os danos morais pleiteados. Em seguida, o colegiado deu provimento à apelação do autor e afastou a prejudicial da prescrição, e no exame julgou procedente o pedido do requerente, condenando o INSS a reparar o dano moral causado em decorrência da indevida suspensão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço. São inúmeros casos de erros do INSS que se aplicam aí para o arbitramento de danos morais. Existem outros casos que eu gostaria de mencionar aqui. Aqui temos um juiz federal chamado Gerson Luiz Rocha, que muito bem e acertadamente, numa decisão em que ele arbitrou arbitrou danos morais num caso de um beneficiário, ele diz o seguinte no meio do acórdão, no inteiro teor do acórdão, eu separei uma parte, e ele diz o seguinte: o segurado cidadão em situações que tais sente-se irritado, é verdade, impotente e menoscabado diante do Estado, sendo obrigado a adotar uma série de providências para fazer valer o seu direito. Várias idas às agências da Previdência, nova contratação de advogado, etc. e tal. E fica por bom tempo sem saber se seu direito será mesmo, efetivamente, respeitado, o que gera inadmissível angústia. Eu, como advogado, sempre defendi a posição de que nós devemos, de maneira bastante eficiente, nos dirigir aos entes públicos de uma maneira igual para igual. Veja, se um beneficiário, se um cliente de um advogado se sentir ofendido porque o INSS, por exemplo, demora muito para resolver uma questão ou cessa um benefício injustamente, é lógico que nós devemos aí acionar o INSS pleiteando também danos morais, além de danos patrimoniais. Essa é a minha opinião, é a opinião de muitos advogados que tramitam aí ações, que ajuizam ações na área do direito previdenciário. E esse foi o meu vídeo de hoje, nos colocando de uma maneira bastante precisa em relação a esse tema. Clique aí no sininho, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal e comente aí embaixo. Terei todo o prazer em responder o seu questionamento, a sua dúvida. Um grande abraço.